Vamos continuar a nossa aula então. Nós vamos falar sobre a condução de calor num corpo sólido. Então vamos supor esse corpo aqui. Ele tem uma temperatura T1, que é maior que a temperatura T2, e por ter diferença de temperatura eu vou ter fluxo de calor. Nós temos três situações diferentes nesse caso. A primeira é quando a gente tem uma fonte ilimitada sem sumidouro. Então, aqui em T1, eu tenho uma determinada temperatura, uma quantidade de energia aqui, mas nada abastece essa energia. E aqui desse lado, em T2, nada retira essa energia. Então, eu tenho uma situação como se esse corpo estivesse isolado. O que vai acontecer? Ele vai ter esse fluxo de calor aqui até que ele atinja o equilíbrio. E ele vai atingir o equilíbrio quando as duas temperaturas forem iguais. Só que a temperatura T1 vai ser menor porque ela está perdendo energia, está passando energia ao resto do corpo, então ela está diminuindo, porque o fluxo está vindo para cá de energia, e a temperatura T2 vai aumentar. Então, a gente teria uma temperatura de equilíbrio, finge que é uma reta isso aí, tá? Temperatura de equilíbrio entre T1 e T2, seriam iguais dos dois lados. O outro caso seria quando a gente tivesse uma fonte ilimitada aqui em T1, mas aqui a gente não teria em T2 um sumidouro, isto é, nada retiraria energia desse corpo. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a temperatura T1 constante e T2 aumentando, vai aumentando, até que ele chega, todo o corpo, com uma temperatura igual a T1. Se a gente não cessar essa fonte limitada, vai continuar crescendo a temperatura, então vai aumentar T1 e ele vai permanecer o fluxo de calor até que a temperatura chegue em equilíbrio de novo. E assim eu vou promovendo um aumento de temperatura desse corpo. O terceiro caso é quando a gente tem uma fonte ilimitada com sumidouro. O que é isso? Aqui em T1 eu tenho uma fonte constante abastecendo esse meu corpo e desse lado aqui em T2 eu não tenho fonte eu tenho uma fonte constante retirando energia desse meu corpo. Então, ele vai atingir um equilíbrio com T1 e T2 diferente, igual que a gente está vendo aqui nesse gráfico. T1 maior do que T2. O que vai permanecer constante agora? Vai ser o fluxo de calor. Então, ele vai entrar num processo de transiência até que ele atinja o equilíbrio. T1 não muda mais, T2 não muda mais, o fluxo de calor permanece constante. Isso é um equilíbrio quando a gente tem uma fonte limitada com sumidouro. Quem conseguiu determinar a taxa de transferência de calor por condução em um corpo foi Fourier. Fourier teve uma grande contribuição para a transferência de calor num corpo, por isso a lei com seu nome. O que ele diz? Que a quantidade de calor, a taxa de transferência de calor por unidade de área, ela é diretamente proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional à sua espessura. Vamos olhar aqui nessa figura. Vamos supor que eu tenho um corpo e a unidade de área é essa relação aqui, essa parte de cima dele. Essa parte aqui é a espessura e é isso que está relacionado nessa forma. Eu estou vendo a quantidade de calor por unidade de área aqui desse meu corpo. E ela é diretamente proporcional a essa diferença de temperatura e inversamente proporcional a essa distância que eu tenho aqui. Mas, no início, quando a gente coloca o corpo em desequilíbrio, isso é, com uma diferença de temperatura, começa a ocorrer um sistema num estado de transiência. Então, ao longo do tempo, eu tenho variação da quantidade de calor emitida nesse corpo. O perfil de temperatura nesse corpo, ele vai ser modificado ao longo do tempo. No começo, eu vou ter maior temperatura aqui em cima e menor temperatura aqui embaixo. Então, o perfil de temperatura, ele seria mais ou menos assim, como a gente está vendo nesse gráfico aqui. Com o tempo, ele vai chegando num pedaço de equilíbrio. Então, o que vai acontecendo? Essa curva, essa transiência, ela vai atingir um regime permanente. O que é esse regime permanente? Que não haverá mais mudança de temperatura ao longo desse corpo, não variará mais a temperatura em nenhum ponto desse corpo.
Nesse momento, a gente tem um regime permanente e a quantidade de calor que passa por esse corpo, isso é, a taxa de calor, o fluxo de calor, ela é constante. E como que a gente escreve matematicamente essa lei de Fourier? A gente sabe da proporcionalidade, né? Diretamente proporcional à variação de temperatura, inversamente proporcional à espessura que a gente tem desse corpo. Para eu igualar, então, essa proporcionalidade, eu precisava saber o que tornava esse meio proporcional. E o que foi estudado, identificado, foi a condutividade térmica, que depende de cada material. Então, a proporcionalidade é da condutividade térmica, que é a capacidade ou facilidade que o material tem de permitir esse fluxo de calor dentro dele. Quanto maior a condutividade térmica, maior a facilidade de transcorrer calor dentro desse corpo. Esse sinal negativo, ele vem para obedecer a segunda lei da termodinâmica, que diz que o fluxo de calor ele vai sempre da maior para menor temperatura. E quando a gente escreve um delta, o delta, por exemplo, o delta T, ele vai ser sempre a temperatura ou a condição final menos a inicial. E como é que a gente vai ter uma temperatura menor do que a inicial, a gente vai ter um valor negativo de variação de temperatura. E como para a gente o que interessa é o valor do fluxo, esse valor negativo ele vem para obedecer, então, essa segunda lei da termodinâmica, para mostrar que essa variação de temperatura vai ser sempre negativa, que o fluxo de calor ele vai diminuir, que a temperatura vai diminuir ao longo do meu sistema. Quando a gente tem uma barra definida, né, a gente conhece a espessura dela e a gente conhece a temperatura, a gente integra essa equação e a gente tem, então, a lei de Fourier integrada para uma barra definida. Então, o fluxo de calor vai ser igual a menos o K, que é a condutividade térmica, vezes a área que a gente tem, a área da seção transversal, a espessura, que seria o nosso comprimento L, e a variação de temperatura, que é a diferença entre os dois corpos. A gente pode também definir a partir daí a resistência térmica. A resistência térmica a gente vai usar um pouquinho mais lá na frente, mas eu já vou definir ela com vocês hoje, porque vai ficar mais fácil de entender, ela vai fazer mais sentido. A condutividade térmica é a facilidade que o meu corpo tem de transferir calor. Já a resistência térmica é uma resistência, a dificuldade que esse corpo tem de transferir calor. Assim, a minha resistência térmica vai ser o inverso da minha condutividade. Então, eu vou dizer que a resistência térmica de um corpo, ela vai ser igual à distância que eu tenho, a espessura dela, né? Que quanto maior a espessura, mais difícil é esse meu fluxo, né? Menor vai ser esse meu fluxo, então maior a resistência que eu vou ter no meio, dividido pela área, por unidade de área, e a condutividade. Isso quer dizer que quanto menor o valor da condutividade, quanto maior a dificuldade do meu corpo transmitir calor, maior vai ser a minha resistência. E quanto maior o valor da condutividade, isto é, quanto maior a facilidade desse corpo permitir o fluxo de calor, menor vai ser a resistência do meu corpo. E substituindo na equação de Fourier, eu posso escrever que o calor vai ser a variação da temperatura sobre R. Nesse caso, como não tem o negativo, vai ser a temperatura maior menos a menor. Com o exercício vai ficar mais claro. Quando a gente colocar a temperatura final menos inicial, eu preciso considerar o valor de menos. Se eu colocar maior menos a menor temperatura, eu posso excluir o valor de menos. Mas isso vai ficar mais fácil na prática que a gente vai fazer. A condutividade térmica ela é definida através dessa equação aqui. Esse K0 é um valor de referência, o alfa é um coeficiente de temperatura e essa daqui vai ser a nossa temperatura em Kelvin. Então, quanto maior a temperatura que a gente tem do corpo, maior a condutividade térmica, o que melhora a transferência de calor do nosso sistema. Boltzmann, ele fez um estudo muito importante, que foi o estudo da energia cinética em gases. Isso ajudou muito o entendimento da condutividade térmica dentro de um sistema gasoso. Boltzmann,
ele conseguiu definir essa equação da energia cinética das partículas, que é 3 meios de K, que é a constante de Boltzmann, e a temperatura em Kelvin, que é a temperatura do sistema. Assim, quanto maior a energia cinética a gente tiver dentro dessas partículas, ou quanto maior a temperatura a gente tiver, maior vai ser a agitação das partículas. E isso também vai ajudar na transferência do calor que a gente tem. Quanto maior a energia cinética que eu tenho, maior a movimentação das partículas, maior a facilidade de eu transferir esse calor, que é exatamente o que a gente estava vendo anteriormente. A condutividade térmica dos gases, ela não é linear, como a gente pode ver em muitos sólidos. Esse gráfico aqui, ele mostra pra gente como que ele varia de acordo com a temperatura. Então, a gente tem um aumento da condutividade até uma certa temperatura para os gases, e depois de uma certa temperatura, a condutividade ela é inversamente proporcional ao aumento da temperatura. Com os líquidos, depende muito de cada líquido. Quando a gente tem, por exemplo, no caso da amônia, o aumento da temperatura diminui a condutividade térmica do sistema, diferente de quando a gente tem a glicerina, que aumenta a condutividade térmica com o aumento da temperatura. Então, por exemplo, o óleo, ele praticamente fica constante, a água ele tem um comportamento bastante parecido com os gases, ela aumenta e depois diminui, e o frão, assim como a amônia, diminui. Então, dependendo de cada sistema, que eu digo, de cada meio que a gente tem, a condutividade terá um comportamento diferente. No caso de sólidos, a gente também tem uma variação dependendo do tipo de sólido que a gente vai utilizar. Então, a condutividade térmica ela varia com a temperatura, assim como a gente viu, alguns se mantêm constante até uma certa fase, depois diminui, outros mantêm constante, depois aumentam, uns só diminuem, depois aumentam. Então, depende muito do material e da faixa de temperatura que a gente vai trabalhar. Se a variação de temperatura for muito pequena, como por exemplo entre 300 e 500 Kelvin, a gente pode considerar esses daqui em cima, olha, praticamente constante. A gente tem uma faixa de temperatura muito pequena, uma variação da condutividade muito pequena nessa faixa de temperatura. Então, de acordo com o tipo de metal que a gente vai utilizar e de acordo aonde ele vai estar submetido, eu preciso verificar a condutividade térmica dele, se vai ter variação ou não, porque todos os cálculos que a gente vai fazer depende disso. Tá bom? Então, eu encerro a nossa aula de hoje e espero vocês na aula síncrona para a gente fazer alguns exercícios de condutividade de sólidos. E caso vocês tenham qualquer dúvida, por favor anotem e perguntem na aula para mim, tá bom? Até mais!